Fábio começou a trabalhar com cidadania italiana em 2002 como tradutor ad hoc do Consulado da Itália de Belo Horizonte. Mais tarde, em 2011, selou parceria com um escritório de advocacia na Itália para dar soluções aos descendentes quanto ao reconhecimento de cidadania linha materna ante 1948. A partir daí, Kátia começou a colaborar com a montagem e análise da documentação para esse processo. Naquele cenário, era perceptível que muitos descendentes que não se enquadravam na linha materna ante 1948 não conseguiam realizar o sonho de ter sua cidadania italiana. Então, para preencher essa lacuna no mercado, a Dimensione nasceu e foi pioneira na cidadania italiana via judicial. Hoje a empresa apresenta um excelente aproveitamento quanto aos processos deferidos. E esse histórico, unido à transparência da comunicação da Dimensione com seus clientes, reforça a missão da empresa de garantir aos descendentes uma forma segura de se reconhecerem. Olá, tudo bem com você? Começando mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. E hoje eu vou conversar com o Fábio Fazoli. Ele é sócio-diretor da empresa Dimensione Soluções em Cidadania. Olá, Fábio, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Para começar a nossa entrevista, eu gostaria que você contasse um pouquinho para o nosso público sobre a Dimensione. Fala para a gente como começa a história da empresa. Então, a Dimensione começa em 2016, como consequência de um trabalho que começou em 2011, quando eu fiz uma parceria com um advogado italiano para juizar os processos na Itália de reconhecimento de cidadania italiana no Fórum de Roma. Depois disso, nós fizemos muitos processos, todos bem-sucedidos. Por quê? Porque o problema do descendente é de poder se reconhecer em uma forma segura. Então, nós trabalhamos para achar uma saída que fosse segura, com tempos razoáveis, fazendo um processo ajuizado no Fórum de Roma. Legal, e me diga uma coisa, vocês foram pioneiros então no processo de cidadania italiana via judicial. Fala um pouquinho mais dessa história. Então, eu trabalhei 1 ano e meio para conseguir achar uma família que acreditasse nessa nossa ideia. Por quê? Porque eu me tornei tradutor em 2002 pelo consulado aqui de Belo Horizonte, tradutor ad hoc, e logo eu vi a dificuldade dos descendentes, dos brasileiros descendentes de italianos, de poder se reconhecer. Porque no Brasil há de 20 a 25 milhões de descendentes de italiano. Então a demanda é muito grande. E os consulados não conseguem atender a demanda. Então eu sempre pensei que se o consulado, já que eu resido no Brasil e quem deveria me reconhecer seria o consulado da Itália no Brasil, não consegue me reconhecer, a via natural era ir ao juiz na Itália e dizer eu quero me reconhecer. Só que não havia nenhuma sentença nesse sentido. Tanto é que eu trabalhei 1 ano e meio com ligações, fizemos várias reuniões com os descendentes, só que ninguém acreditava nisso. Até achar uma família que acreditou nessa nossa proposta, e em 6 meses, porque nós ajuizamos o primeiro processo em fevereiro de 2015, e logo em julho de 2015 saiu a sentença. Fábio, conta pra gente em quais situações as pessoas que vão à Itália são consideradas em situação irregular. Conta pra gente. Pois é, o equívoco que surgiu é sobre a questão das normas italianas, porque as normas italianas rezam o seguinte: a Itália reconhece o descendente pela via administrativa, em tempos rápidos, no lugar de residência. Sobre a questão do lugar de residência, já que a maioria dos descendentes, quando querem se reconhecer, a única exigência é a pressa, a velocidade no processo. Então, temos uma pessoa que imaginou o seguinte: eu convido um descendente para ir à Itália, faço uma declaração de residência em uma prefeitura, em italiano se chama comune, que é a prefeitura, fazendo pedido de
residência na prefeitura, a prefeitura me coloca como residência, automaticamente posso fazer o reconhecimento no comune onde não há fila. E naturalmente é rápido. Porém, qual é o problema? Que a residência não é uma residência verdadeira, porque pelas normas italianas, a residência é onde a pessoa reside com continuidade e tem todos os negócios familiares, de trabalho, não é um bate e volta. Tanto é que eu sempre considerei esta prática irregular e nunca pratiquei esta prática. Tanto é que daí surgiu a ideia de tentar a via judicial para abrir um caminho que fosse seguro e certo. Este foi o motivo pelo qual, porque os descendentes, infelizmente, sofrem de grandes dificuldades. De um lado, abusos, arbitros, e do outro lado, pessoas que te convidam para ir à Itália. Um descendente em boa fé acredita na proposta das pessoas, não? Fábio, eu gostaria de me aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Então, conta pra gente quais são as vantagens do reconhecimento pela via judicial para conseguir e obter a cidadania italiana. Pois é, a primeira vantagem é justamente que, tratando-se de um processo judicial, então nós temos uma sentença com o trânsito em julgado. E por ser uma sentença com o trânsito em julgado, ou seja, nenhum funcionário de nenhum ministério italiano pode reabrir o processo e questionar o processo, porque passa por um juiz, um Ministério Público, a Advocacia Geral não contesta nada, trânsito em julgado é um ato definitivo. Esta é uma vantagem que nós consideramos fantástica, porque me garante a minha cidadania, porque a cidadania, é bom lembrar, que é feita uma vez na vida. Então, deve-se escolher a forma certa. Esta é a primeira vantagem. A segunda vantagem, qual é? Que ninguém precisa ir à Itália, porque os nossos advogados, com procuração, eles ajuizam o processo. E o nosso papel aqui no Brasil é de manter informado no passo a passo do processo os nossos clientes. E depois há uma terceira muito interessante vantagem, que é aquela de poder juntar ao mesmo tempo parentes, irmãos, primos, e ajuizar um processo com 6, 8, 10, nós fizemos até com 15 requerentes. E todo mundo é reconhecido ao mesmo tempo, coisa que no administrativo não é possível. Fábio, conta para o nosso público como a Dimensione pode ajudar esse descendente de italiano a conseguir a tão sonhada cidadania. Exatamente. Nós começamos com uma análise prévia de toda a documentação. Então, os descendentes que entram em contato conosco, como primeira situação, eles encaminham todas as certidões, começando pelo antepassado deles, que em italiano chama-se dante causa, é o sujeito que dá a causa, dá o motivo de poder se reconhecer, que, por exemplo, pode ser o meu bisavô. Se o meu bisavô era italiano, ele é o meu dante causa. E daí, em cascata, em caída, meu bisavô, meu avô, meu pai, eu, todas as certidões. A gente analisa se as certidões estão certas, não há erros a serem retificados. Uma vez que é feita a análise, aí é possível fazer o processo. E daí se começa. Uma vez que começamos o processo ajuizado, o nosso papel no Brasil é dar todo o suporte aos descendentes até concluir o processo, inclusive administrativo, no consulado, que é a inscrição no AIRE. O AIRE é o cadastro dos italianos residentes no exterior. No consulado, porque todos os descendentes que são brasileiros, eles residem no Brasil e se devem inscrever no consulado da Itália, na circunscrição onde eles residem. Uma vez que o AIRE é confirmado, eles poderão agendar o passaporte. Então, nosso papel é levar, digamos, os descendentes, uma vez reconhecidos, quando eles são reconhecidos, concluir também a parte administrativa, porque senão nós teríamos uma sentença que, porém, não sendo executada no administrativo, se torna um papel para pendurar na parede, não no quadro. Eu tenho uma sentença, mas não tenho a parte final, que é a parte administrativa. Nós cuidamos de tudo. E, além disso, me permite acrescentar uma parte que nós consideramos fundamental. Qual é esta parte fundamental? Que todo descendente, pelo fato de não ter nascido na Itália, não conhece quais são os deveres de um cidadão italiano. Nós informamos, educamos, entre aspas, o novo italiano reconhecido,
porque tem deveres. Por exemplo, o dever primário é aquele de manter a residência atualizada. E o outro dever é aquele de manter o próprio status civil. Uma vez que casamos no Brasil, devemos apresentar o casamento e daí por diante. Essas partes devem ser informadas ao descendente, ao novo reconhecido, porque senão ele não sabe e omite e faz os mesmos erros dos antepassados porque não mantém atualizada a situação italiana. Informações importantes trazidas pelo Fábio Fasoli, a quem eu agradeço demais pela entrevista, pela participação. Desejo mais sorte e mais sucesso na sua caminhada, viu, Fábio? Obrigado, um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado a todos. Tchau. Eu conversei com o Fábio Fasoli, ele é sócio-diretor da empresa Dimensione Soluções em Cidadania. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.